como salvar registros em uma outra planilha do mesmo arquivo e como está exibindo um resumo dos 10 últimos registros salvos nessa planilha. É o que você vai estar aprendendo no vídeo de hoje. Você está montando um pequeno negócio e precisa de uma planilha para administrar o seu negócio? Se você está precisando de um profissional que desenvolva planilhas e que te passe um orçamento sem compromisso gratuito, entre em contato com o desenvolvedor Felipe. Ele é parceiro do nosso canal, ele já trabalha conosco fazendo planilhas e eu o recomendo porque eu já conheço o seu trabalho. Chama ele aqui no WhatsApp. Vamos entender o objetivo da aula de hoje. Eu já ensinei em aulas passadas como estar pegando informações aqui de células, ao clicar em um botão salvar, pegar essas informações, salvar em uma outra plan do mesmo arquivo. E também já lhe ensinei como estar ordenando esses dados e também como pegar esses dados ordenados e trazer para uma outra aba do mesmo arquivo. Então aqui eu vou basicamente pegar o que aprendemos nos dois últimos vídeos. Eu vou tentar deixar na descrição deste vídeo o link dos dois últimos vídeos, caso você queira assistir com mais calma para entender como é que eu fiz tudo até aqui. O que eu vou lhe ensinar nesse vídeo, ao invés de eu trazer esses dados resumidos para essa aba, eu traga para essa aba a qual eu faço o cadastro. E também tem um detalhe interessante que eu quero que você entenda. Vamos aqui praticar para que você possa entender tudo que vamos aprender nesse vídeo. Observe que eu não vou preencher essa célula que tem o ID. Aqui eu vou preencher, por exemplo, com um nome qualquer, Yuri Alberto. Vou preencher com uma data qualquer. Um detalhe interessante, se repararmos, visualmente aqui, eu estou identificando que o último registro a ser salvo, o maior deles, foi o de número 19, observe. Ou seja, o próximo a ser salvo vai ser o de número 20 e assim sucessivamente. Então, vamos verificar se é isso mesmo. Vou clicar no botão salvar, salvou. Aqui ele já exibe o próximo registro a ser salvo, que vai ser o de número 21. Então, ele descarregou aqui o número 20. Se eu preencher novamente, por exemplo, vou colocar aqui o Iago. Vou preencher com uma data qualquer. Ao clicar no salvar, observe, ele já exibe que o próximo a ser salvo vai ser o número 22. Aqui ele mostra o Iago. Aqui tem o nosso botão de ordenar. Vou clicar sobre ele, atribuir macro e vou estar editando. Só para a gente ver como é que está funcionando até aqui. Observe que eu estou utilizando como parâmetro a coluna C. Observe que está a parte da célula C1. Aqui tem um detalhe interessante que eu vou deixar aqui até que aconteça para você entender o que, que a gente vai fazer para melhorar essa macro. Então observe, vou clicar em ordenar. Observe que aparentemente, eu não sei se você reparou, não teve muita diferença, porque ele já estava ordenado. Mas eu quero que você entenda o seguinte, se você reparar, aqui é para estar mostrando os registros mais recentes para os mais antigos. Então, esses dois últimos registros aqui, o de número 21 e o do número 22, a linha de 21 e 22, eles não foram ordenados. Por quê? A macro que aprendemos nas aulas passadas, eu vou estar digitando ela. Se você reparar, ela tem um intervalo fixo de A2 a C20. O que isso quer dizer? Que ele só classifica o que está entre A2 a C20. Obviamente, se eu colocar aqui, eu quero que você classifique também o que está até o C22. Eu posso manualmente fazer isso aqui, Ao clicar em ordenar, agora sim, Mas, se eu fizer novos lançamentos, eu vou ter que ficar mexendo nesse intervalo. Obviamente, eu também poderia deixar um intervalo maior, mas possivelmente, vamos ver o que acontece, Se eu colocar aqui um intervalo fixo, por exemplo, vamos supor que fosse até o C30. Vamos ver o que acontece. Ao clicar em ordenar, aparentemente nada aconteceu de diferente. Eu pensei que ia pegar as células em branco e ia colocar no meio aqui das células preenchidas, mas não aconteceu isso. Mas assim, uma forma bem interessante da gente fazer isso daqui, ao invés de eu fixar um valor, eu posso obviamente pegar a minha última célula preenchida e verificar quantos dados eu tenho nela. Então, por exemplo, se eu fizer dessa forma aqui, vamos ver assim, se vai funcionar. Eu vou concatenar isso daqui. Essa planilha a qual eu estou acessando os dados é a BD, que é a mesma que planilha 1, como já vimos nas aulas passadas. Rapidamente, só para que você entenda. Quem é BD
Observe, ó, BD é a planilha 1, que é o nosso codename, ó. Então tá aqui, ó, planilha 1. Se eu fizer assim, ó, vamos ver se vai funcionar. Planilha 1, aqui no planilha 1, ponto, ranger. Vou me basear por uma coluna, não é obrigado a ser a coluna C, eu posso me basear pela coluna A. Então eu vou fazer dessa forma, ó. Concatenado com rows, ponto count. Ou seja, eu vou contar a quantidade de linhas da coluna, ó. Count, estou contando quantas linhas. Fecha aqui este parêntese, ponto end, o xloop, ponto row. Então, basicamente, o que é que eu estou tentando fazer aqui? Eu estou contando a quantidade de linhas se baseando pela coluna A e estou concatenando com esse intervalo. Vamos ver se vai funcionar, ó. Como é que eu sei que vai funcionar sim ou não? Se eu clicar, por exemplo, agora, ó, você não viu diferença alguma por enquanto. Já vi que não deu erro, pelo menos, ó. Agora vamos fazer aqui, ó. Vou botar aqui um exemplo, ó, BA3 e a data novamente de hoje, ó. Então, se funcionar, o que vai acontecer? Ó, observe, eu vou clicar no salvar, salvou. Observe que a Beatriz está aqui abaixo. Então, ao clicar agora em ordenar, observe que a Beatriz, ó, já está aqui, ó, de forma ordenada. Ou seja, independente de quantos registros eu tenha nessa planilha, agora toda vez ele já vai ordenar de forma automática, sem precisar ficar aumentando aquele intervalo ou deixando um intervalo fixo até um determinado número, forçando a minha máquina. Não sei se você entendeu a lógica. Agora eu consigo puxar os dados de forma automática, independente da quantidade de registros que tem nessa planilha. Eu sempre vou me basear pela coluna A. Quantos registros tem na coluna A? Ah, tem 50. Então ele vai puxar os 50. Ah, ele tem 100, ele vai puxar os 100. Assim sucessivamente. Então aqui, ó. O que você aprendeu nessa aba foi resumir os 10 registros mais recentes que tem nessa planilha. Então se eu clicar nessa forma, observe que trouxe, ó, exatamente os 10 registros. Então, o que essa macro faz é basicamente o que eu preciso que ela faça aqui, ó. Então, eu vou querer trazer, por exemplo, ó, o ID, o nome e a data. Então, o que eu preciso fazer? Basicamente, ó, eu vou clicar aqui para ganharmos tempo, ó, atribuir macro, eu edito. Vou copiar essa macro. Copiei. Venho aqui em cadastro. Eu posso criar essa macro dentro dessa outra. Então vamos fazer exatamente isso, ó. Atribuir macro, vou editar. Então aqui dentro dessa mesma macro eu posso criar essa nova macro que a gente está fazendo agora. Mas para fazer de uma forma bem mais organizada, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Observe, ó. Eu vou utilizar a chamada call, exibir, resumo. Lembrando que esse cara aqui ainda não existe, ó. Se eu clicar em definição, ele não foi localizado. Mas aqui abaixo, observe, ó, sub, exibir, underline, resumo. Observe que eu vou colocar em minúsculo as iniciais, ó. E vou dar um enter. E se você reparar aqui acima, ó, ela ficou em minúsculo. Por quê? Ela vai obedecer o que tiver aqui no nome da macro, ó. Se aqui está maiúsculo, aqui tem que ser maiúsculo. Se aqui está minúsculo, vai ser maiúsculo. Observe, agora eu vou deixar maiúsculo para que você entenda a lógica, ó. E lá ficou maiúsculo, ou seja, ela reconheceu que agora existe, ó. Tanto é que se eu clicar sobre ela, clicar em definição, ó, mostra quem é exibir resumo. Então, aquela macro que eu havia copiado da outra, eu vou colar agora aqui. E o que é que eu vou fazer diferente? Apenas o seguinte, ó. Aqui eu estou exibindo os dados na planilha 2. Eu quero exibir esses dados, ó. Observe, eu quero exibir os dados agora na planilha 3, que é quem o cadastro, ó, que é aquela planilha a qual eu faço o envio dos dados. Então aqui eu vou trocar de 2 para 3, que aqui é o meu codename. Aqui repare, ó, que eu estou informando que eu quero descarregar em determinada célula. Então aqui eu também vou ter que mudar esse intervalo. Vejamos. Deixa eu ver aqui, eu vou querer exibir a partir da célula. Vejamos a partir da célula B10.
Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou me basear não mais pela coluna A, mas pela coluna B. Por que pela B, Gleito? Porque na coluna A não tem dados. Se eu me basear pela coluna A, possivelmente ele vai carregar os dados a parte da célula A1 e assim sucessivamente. Pela coluna B, provavelmente ele vai descarregar agora a parte da célula B11 e assim sucessivamente. Assim eu espero. Então, entendido isso, vejamos. No mais, eu não preciso mais fazer nada. Então, vamos ver se vai funcionar. Vou clicar no salvar. Vamos fazer aqui um envio de informações para testar. Ó. Patrícia. Vou colocar uma data já de amanhã só para testarmos. Ó. Vou clicar no salvar. Cadastro já dá sucesso, vou dar um OK. E aqui já trouxe os dados. Ó. Aqui não trouxe nesse formato porque esse intervalo não está formatado como data. Ó. Vou clicar em formatar células e vou formatar como data. Ó. Observe. Ó. Então aqui ele trouxe para a célula A, porque aqui eu errei aqui, ó, bem aqui, ó. Aqui eu não quero na A, eu quero na B, C, E, B, C e D. Então aqui é nesse intervalo que eu tenho que formatar como data. Data. Vamos ver o que acontece, ó. Mais uma vez, ó. Vou botar aqui a data. Propositalmente eu vou colocar a data que eu sei que é uma data maior que a de hoje, ó. Só para eu ver se ele vai puxar e trazer sempre essa data mais atual do que as outras, ó. Vou clicar no salvar. Então, OK. E tá lá, ó. Observe que ele está ordenando, ó. O que basicamente que está acontecendo caso você não tenha assistido as aulas passadas? Eu estou enviando essas informações aqui para essa planilha. Depois de enviada para essa, eu pego, ordeno essa planilha de A a Z. No caso aqui eu estou pegando da data mais recente para a data mais antiga. Então eu ordeno. Depois de ordenado, aí eu pego esses dados, pego os 10 primeiros registros dessa planilha e retorno para dentro dessa. Ó. Então aqui eu estou criando um resumo, ou seja, toda vez que eu envio uma informação, eu sempre puxo os 10 últimos registros lançados nessa planilha para esta, ó. Dessa forma, bem simples. Ó. Eu espero que você possa ter entendido o vídeo de hoje. Depois eu vou tentar trazer utilizando um list box. Então assim a gente vai inserir aqui um list box. E aí ao invés de eu trazer para dentro da planilha, eu trago para dentro de um list box os 10 últimos registros mais recentes. Para isso eu preciso que você comente aí, eu quero aprender. Lhe convido, caso ele não seja inscrito, a estar se inscrevendo agora no nosso canal. E já deixe o seu gostei para entender que você gostou da aula de hoje.